Olá pessoal, boa noite, muito boa noite, bem-vindos ao desafio do Navicular todo santo dia. Essa proposta nossa de todos os dias aí dessa semana, a gente estar junto com vocês discutindo as principais patologias relacionadas ao aparato podotroclear. Começamos ontem, eu e o Carlão, discutindo tendinopatia de flexor profundo e hoje a gente vai discutir cistos ósseos navicular e principalmente alterações ósseas em todo o osso navicular, pois talvez, com certeza, são as lesões mais comuns de serem diagnosticadas, porque pela avaliação radiográfica a gente consegue fazer esse diagnóstico. Vamos aproveitar que a turma está entrando, pega aqui no aviãozinho aqui, convida um, dois amigos para estar participando junto dessa live. Carlão, só vira a câmera aí. Isso. Boa noite, Carlão. Boa Tudo noite, bem? Júlio. Boa noite, pessoal. Tudo certo aí? Tudo beleza, Carlão. Então, ontem a galera gostou muito do assunto que foi tendinopatia de profundo. Teve muita gente aí que viu depois a live. Essa live, se entrar mais de 100 pessoas, a gente deixa salvo. Se não entrar, não vai ficar salvo. Então, ontem, como bateu mais de 100 pessoas, então, se tu quiser ver depois essa live, vai ter que convidar mais um amigo ou dois para ver, para estar participando aí. Carlão, hoje a ideia é a gente comentar sobre alterações ósseas no navicular. E eu vou dar de cara o meu ponto de vista inicial quanto às alterações ósseas do osso navicular, porque eu acho que a gente tem os dois extremos quando a gente faz diagnósticos no osso navicular, né? Ou a gente, ou todo o reflexo da patologia da síndrome podotroclear, a gente acaba culpando as alterações radiográficas que a gente viu no osso navicular, ou, ou a gente, por outro lado, acaba pecando e não visualizando tendinopatias de profundo como a gente mostrou ontem, né? Então, muitas vezes, aquilo que eu sempre comento quando a gente está dando um curso, que em específico, em muitas patologias, mas em especial a síndrome podotroclear, muitas vezes a gente acaba tratando só a imagem radiográfica e não trata o contexto todo, né? Então, e falando de navicular, é muito fácil a gente se enrascar nessa cilada de tratar a alteração radiográfica, né? E, Júlio, eu acho que se ontem, digamos assim, às vezes a gente achava um pouco complexo e tinha que estimular a cabeça para a gente diagnosticar as tendinopatias do profundo, eu acho que a gente tratar com o osso navicular e principalmente entender o que está acontecendo com ele e o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, eu acho que é mais complexo ainda, né? Eu me arriscaria a dizer que a gente evoluiu mais em entendimento e não sei se em diagnóstico, né, nos últimos anos em tecido mole, a nível de pesquisa ou a nível seja do quanto o material científico nos dá subsídio, do que em relação ao entendimento do processo degenerativo dentro desse osso navicular, né? Porque eu lembro quando a gente era da faculdade, né, a gente estudando as teorias da síndrome navicular, a teoria inflamatória, a teoria enzimática, né, a teoria biomecânica, e na verdade hoje a gente tem algumas novidades, né, a gente vai comentar nessa live aí, mas o entendimento ainda é bastante complexo, digamos assim, né? A gente entender o que está acontecendo com o osso, qual momento ele começa, qual momento ele é consequência, né? Claro, a gente parte sempre da radiografia como sendo o nosso estudo base aí para começar a avaliar o cavalo com o síndrome potroclear, né? Certo, exatamente. Assim, é indissociável o raio-x associado à avaliação clínica, né? É óbvio que eu acho que, como tu comentou, é a ferramenta inicial para a gente começar a compreender, né? E aqui eu quero mostrar primeiro algumas imagens de padrão normal para a gente aí situar, que aí tem muitos estudantes veterinários
que já tem uma certa estrada. Vou mostrar aqui que é um padrão normal que a gente precisa ver no osso navicular. Então, látero-medial, geralmente o padrão que a gente busca é a superfície cortical, mais radiopaca, ou seja, mais branca aqui, e a superfície esponjosa, mais radiolucente. Na posição DP 60 graus, o que a gente vai avaliar é o padrão aí da conformação geral do tecido ósseo do navicular, a sua morfologia, bem como essa região aqui onde a gente tem as invaginações sinoviais, onde a gente tem a sua correlação direta com a interfalangiana distal, e aí, claro, a skyline do navicular, onde a gente vai avaliar também a superfície cortical, esponjosa, e aí todos os outros demais detalhes que podem fazer parte dessa avaliação. E aqui já vai o primeiro aprendizado e muitas vezes um erro que a gente comete na imagem, que é isso aqui, ó. Todo mundo está vendo essas linhas aqui, ó, né? Então, se pegar algum veterinário menos experiente, vai falar que isso aqui, ó, é fratura na segunda falange, que segunda falange, terceira, osso navicular. Lembrando que onde é que fica aqui, ó? Olha aqui, ó, que bonita essa imagem, ó. Terceira falange, segunda, e aqui o osso navicular, que é essa imagem lateromedial que a gente está vendo aqui. E aqui, ó, é uma vista dorso palmar 60 graus, aonde a gente visualiza o osso navicular. Então, o que acontece? O que a gente tem aqui nessa região que a gente está vendo é a ranilha. Essa alteração aqui, o radiolucente nessa área aqui, ó, é a ranilha do casco, ou qualquer outra sujidade do casco, mas por ser exatamente nessa área aqui, ó, vocês podem ver que a ranilha não está bem protegida. A gente tem que preencher inicialmente com alguma substância, como massa de modelar ou algo assim, para evitar os artefatos que a ranilha causa. Então, esse é o princípio, ponto 1 inicial, e parece, o Júlio está falando de massinha de casco, né? Mas eu aposto que o Carlão fez um exame hoje de navicular e não colocou a massinha de casco. Mas ele tem 10 anos vendo imagem de navicular. E se você vai fazer um exame pré-compra, e você vai mandar para um outro veterinário avaliar, pô, sempre fica com a pulga atrás da orelha se você não tem uma preparação do casco bem feita para avaliar o osso navicular, né, Carlão? Tipo, comenta rapidamente isso, mas é um princípio que às vezes eu tenho certeza que eu já caí de dar falso diagnóstico de algumas coisas por estar aqui ou a ranilha suja ou o casco sujo gerando artefato na imagem, né? Com certeza, né, Júlio? E eu acho que o mesmo princípio que a gente usa para o ultrassom, a gente tem que trazer mais para o raio-x, né? Que é ser muito crítico, né? Voltando à ranilha, né? Tanto essa lesão das fraturas de segunda falange, como às vezes a gente pode achar uma fratura de asa navicular, fazendo as dores palmar oblíqua, como também erosão na superfície flexora, né? Na skyline, sendo que os dois sulcos da ranilha podem estar causando essa imagem, né? Então a gente, né, ter sempre aquela questão crítica. Óbvio que vai acontecer às vezes a gente acabar a massinha, não deu para comprar, chegou de noite, mas lembrar que pode ser algum artefato, ser bastante crítico, né? Exatamente. Em relação a isso. Exatamente. E eu acho que o segundo ponto, Júlio, em relação à radiografia, né, que a gente pode comentar também, na verdade seriam 2 pontos. Um é da gente, quando olhar um raio-x de uma suspeita de síndrome hipotroclear, não olhar só o navicular, né? Olhar a estrutura toda palmar do casco, né? Porque ele nos dá muita informação de inserções de tecido mole, né, que a gente pode extrair e nos direcionar no nosso exame. E segundo, que quanto mais, digamos assim, imagens ou posições, digamos, que a gente possa fazer para interpretar esse navicular, mais dados a gente vai ter. Então, ou seja, eu vejo a imagem do navicular, principalmente, por exemplo, a lateromedial, nos dando muita informação, tá? É óbvio que a gente tem que repetir 3, 4 vezes até pegar o ângulo correto que a gente quer, mas a gente tentar olhar para esse raio-x navicular, mas visualizando todos os tecidos moles que rodeiam ele, né? Para a gente tentar tirar mais informação e não nos largar num falso positivo ou um falso negativo. Né? Exatamente. E essa imagem mostra exatamente o oposto do que a gente deve fazer quando vê uma lateromedial de casco, né?
focando no ensino hipotroclear, por exemplo, a gente tem que focar no todo do casco, né? Diferente dessa imagem que está focando somente no navicular, a gente não consegue nem ver o estojo córneo todo aqui, né? Então isso é ponto chave. E agora eu quero ver com vocês aí, ó. Quero saber, ó, essa seta aqui, ó, isso aqui, ó, que tipo de lesão é essa? Coloca aqui nos comentários, que tem muito veterinário aí que já faz 20 anos raio-x, e eu quero saber aqui, ó, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, que tipo de alteração é essa aqui, ó, no osso navicular, na vista Skyline. Vamos ver se alguém vai comentar aí. O Rafael comentou aí, ó, artefato. Fala aí para nós, Carlão, o que você acha? Essa é uma imagem normal, né, da crista sagital aí do navicular, né, por isso que é importante a gente, né, sempre primeiro a gente reconhecer o que é normal, né. Para a gente ter uma ideia, pessoal, só vou trazer alguns dados, quem gosta de história, de saber de onde as coisas vieram, né. Na primeira diagnóstico desse navicular, ou seja, o primeiro relato dessa doença foi em 1752, né, então é uma doença que é muitos anos estudada. E para a gente ter uma ideia, né, que na década de 80 se falava muito, depois que o Júlio vai comentar, em relação aos canais vasculares dilatados no navicular e as teorias que tinham na época, né, e acabou que próprio já na década mesmo de 80, alguns trabalhos, né, desmistificando, principalmente em relação à anatomia e posição da imagem, o que seria normal e o que seria anormal, e principalmente o que era aquela estrutura que a gente visualizava no raio-x, né. Então, para a gente ver que é uma doença muito antiga, né, e até hoje ela nos dá, digamos assim, não digo falsos positivos, mas essas questões, alguns artefatos que confundem. Então, a gente está familiarizado com a anatomia e com o que a gente está gerando de imagem, aquela questão da anatomia topográfica, né, que o Júlio mostrou, pegando o casco, mostrando você, isso é muito importante, né. Óbvio que a gente vai cair, às vezes, né, em artefatos ou algumas lesões mais difíceis de interpretação, né? Por exemplo, né, a gente vai comentar, acho que durante a live, tu conseguir identificar, às vezes, se um fragmento ele digamos assim, palmar ao côndilo da segunda falange, ou se ele é dorsal à superfície do navicular, às vezes a gente não vai ter como distinguir isso, né, numa imagem de radiologia, às vezes mesmo auxiliado pelo ultrassom, né, em função da proximidade e da falta, às vezes, de abertura mesmo diagnóstica de imagem para a gente dar esse diagnóstico. Mas quanto mais a gente tiver anatomia e as comunicações na cabeça, mais nos facilitariam, né? Exatamente. Então, pessoal, isso aqui, ó, é basicamente todo cavalo que você tirar uma posição skyline do osso navicular, a maioria dos cavalos você vai ver isso aqui que é normal da crista sagital aqui do osso navicular. Lembrar que o que passa aqui é a superfície flexora do navicular, que é exatamente onde passa o flexor profundo, onde tem a bursa do navicular, envolvendo essa região. Aí sim, essa próxima imagem, isso aqui sim já é alteração, porque comparem com essa outra aqui, ó, superfície cortical, radiopaca, superfície esponjosa, radiolucente, essas áreas aqui, ó, as invaginações sinoviais do navicular. E quando a gente não tem mais distinção entre as radiodensidades do osso navicular, como a gente vê aqui, praticamente uma superfície toda radiopaca e aqui áreas radiolucentes, isso remete a áreas aí de formação de esclerose, e quando eu vejo essas áreas radiolucentes aqui, nessa área, eu quero saber aí quem está nos vendo o que pode ser. Coloca aí, ó, o que essas áreas radiolucentes aqui podem indicar se você estiver examinando um cavalo com esse tipo de achado. Outro achado comum, né? Só deixa eu passar aqui mais um achado comum, Carlão, que são aqui na morfologia do osso navicular, quando a gente tem essas formações ósseas, que áreas de entesite, que aqui são áreas de origem de ligamentos colaterais do navicular, né? Pode comentar aí, Carlão, o que você ia falar. Se quiser voltar nessa imagem, né, Júlio, essa imagem é de um artigo aí que o Júlio está colocando, né, eu avaliando essa imagem sem ter examinado esse cavalo,
sem saber se ele colocou a massinha embaixo e foi crítico. Eu, sendo, como eu falei, a gente tem que ser bem crítico à imagem e sobrepor ela à anatomia. Se a gente lembrar nessa imagem, os sulcos da ranilha, tanto o lateral e o medial, se quiser tu mostrar aí, Júlio, eles vão estar justamente na posição muito semelhante nessa crista aí no lado medial e lateral. Então, ou seja, a gente tem que ser crítico, óbvio, né, que realmente isso aí, né, pode ser o início de uma erosão, né, por alguma tendinopatia ou aderência de profundo, mas lembrem, cuidado, né, que a gente às vezes pode estar sendo, digamos assim, maximizando algum ponto em função da sobreposição do sulco da ranilha que tem área. Então, se a gente não colocou massinha, né, nesse cavalo, isso aí pode ser, né, sendo bem crítico, né, Júlio, Exato. uma sobreposição aí da ranilha, né, e às vezes quando a gente tem isso mesmo, que a gente colocou, por exemplo, uma massinha de modelar algo e a gente precisa fazer um laudo e digamos que foi feito ultrassom, não se achou nada condizente, pode colocar, né, sugestivo, né, de alguma aderência, ou, por exemplo, justamente fazer um exame complementar que a gente utiliza pouco na rotina, mas que é interessante em alguns casos, como a bursografia do navicular, né, para interpretar, tentar interpretar melhor como está a silhueta desse profundo em relação à superfície flexora do navicular. Então, como falei, a gente ser bem crítico e sempre olhar a imagem, mas tentar transcender para a anatomia topográfica aí da anatomia, né? Exatamente. Isso que você comentou agora da bursografia, ou seja, você vai pegar e injetar contraste aqui, ó, na bursa do navicular, é fantástico a luz que pode dar para você no diagnóstico, né? Exatamente nesse tipo de raio-x que eu mostrei. Carlão, eu vou mostrar umas imagens aqui, ó, e aí depois eu queria que você comentasse sobre as invaginações sinoviais, tá? Então aqui a gente tem o cavalo A, o B, o D, o C, né? E essas áreas aqui, ó, o que são isso aqui, ó? São quem está aí na plateia aí, ó, que alteração é essa? Ou o que isso é denominado radiograficamente, mediante o que o Carlão comentou lá da anatomia topográfica. O pessoal aí, são 9h17, a turma está dormindo, porque ninguém comentou aí, ó. Tem 109 veterinários ou estudantes aí, ou ferradores. Pessoal, isso aqui, ó, são as invaginações sinoviais. E aí entra uma discussão que o Carlão comentou lá no início, tá? O que são essas invaginações sinoviais? Eu vou mostrar uma imagem aqui, o Carlão vai explicar. Aí, Carlão, fala aí que eu vou apontando. Perfeito, né? Pessoal, se a gente, né, como a gente comentou, da questão da gente sempre olhar uma imagem e querer e tentar interpretar ela na maneira fisiológica, ou seja, visualmente olhando a estrutura em si, se o Júlio colocar ali na cranial ao ligamento ímpar, né, que é aquele ligamento que sai do osso navicular e se insere na terceira falange, a gente tem uma região ali que se chama as invaginações sinoviais, né? E se a gente olhar essas invaginações sinoviais, quando a gente faz uma projeção dorso-palmar, que sem ser essa skyline, essa última que o Júlio colocou, o que antigamente, como eu falei, na década de 80, foi muito comentado como dilatação dos canais vasculares, né, através dos estudos, né, justamente anatômicos e por coloração desses canais e invaginações, se visualizou que isso seriam as invaginações sinoviais. E, muitas vezes, essas invaginações, a gente tem que interpretar elas como saudáveis, né? Ou seja, quando o Júlio colocou naquele slide ali, Júlio, quiser voltar no teu caso ali, né, do artigo, a gente tem aí 4 diferentes cavalos com diferentes idades e todos, né, teoricamente estão normais para a idade que eles têm. Então a gente tem muito cuidado e critério para não superestimar, né, essas invaginações sinoviais, às vezes a gente achando que estão aumentadas, mas condizem com a idade do animal, né? Então, é sempre importante... Eu diria com a idade e com a raça e esporte que esse cavalo pratica. E aí vem algo que é muito importante, que é o critério epidemiológico. Quem já estudou epidemiologia de lesões dos animais que vocês atendem? Provavelmente o Carlão, por exemplo, deve ter, não digo que ter escrito isso, mas ele deve entender que no cavalo crioulo existe um determinado padrão de invaginações sinoviais, né?
E isso, se a gente for pegar todas as raças ou, enfim, o esporte que elas praticam, tem uma tendência muito grande, né? E, bom, você fez esse raio-x aqui, ó. Pega o cavalo C. Eu tenho certeza aí que 80%, 80% dos animais que você vê só essa imagem radiográfica aqui, talvez você vai falar, não, isso aqui é um aumento de invaginações sinoviais, isso aqui pode ser condizente aí com o padrão de lesão. E aí o que você vai fazer quando você vê esse tipo de alteração aqui? Você vai radiografar o outro membro, você vai radiografar a outra mão e comparar. Então, o esforço, e até o André falou, o esporte que pratica, não estou de acordo. Ontem a gente até comentou que o Carlão falou sobre as tendinopatias de profundo, por que ele achava que tinha uma alta incidência nos cavalos crioulos, que era pelos movimentos médio-laterais que eles fazem, e de acordo com cada esporte que o cavalo pratica, ele vai ter mais ou menos tensão e esforço sobre o osso navicular. Se eu pegar aí, ó, quem trabalha com cavalo de corrida puro sangue inglês de hipódromo, de jockey club, eu tenho certeza que vai contar nos dedos quantos cavalos com síndrome podotroclear eles atendem no ano, né? Porque não é realmente pelo tipo de esporte que ele pratica, o esforço que ele faz a nível biomecânico não é tão comum. Então, é importante a gente entender essa... A Bárbara comentou, síndrome podotroclear geralmente é bilateral, mas vai ter um membro que vai estar mais afetado do que o outro. Vai ter um membro que vai estar mais afetado que o outro, com certeza. Fazer um comentário, Júlio, em cima dessas duas questões que a gente viu aí. Primeiro, em relação às invaginações sinoviais. Hoje, para mim, as invaginações sinoviais com uma região bem distinguida, ou seja, com distinção da parte cortical medular ou compacta esponjosa, sem esclerose no entorno das invaginações sinoviais, para mim, hoje eu passo, não é relevante para mim no meu exame. Por exemplo, já fiz exame de compra de cavalo de corrida, um Skyline por outros 2 anos, que invaginações sinoviais bem marcadas, normais, não tinha alteração nenhuma. Então, na maneira que eu conduzo hoje, eu não levo muita relevância se não tem esses outros sinais, né? E em relação a essa última pergunta da Bárbara, aí, que ela foi que... Eu me esqueci aqui. Que eu ia fazer Se o outro membro também não vai ter uma imagem parecida, por geralmente ser bilateral. Em questão bilateral, eu acho que a epidemiologia nos ajuda muito, né? Mas ela pode também nos prejudicar muito. Como a gente viu, né? A gente avançou muito nos últimos anos em diagnóstico por imagem de ultrassom. Eu vejo muito pouca lesões de profundo, tendinopatias de profundo na síndrome podotroclear bilaterais. Alguns cavalos, sim. Geralmente os crônicos. Os que são claudicação aguda a primeira vez, geralmente eu vejo unilateral. Então, ou seja, para a gente ter muito cuidado e critério quando a gente bota a epidemiologia na frente do nosso exame. Então, sempre o exame prioritário ter o clínico e óbvio que depois a epidemiologia nos ajuda a entender. Mas eu faria um certo, né, Júlio, uma cautela com a questão de ser bilateral ou não, né? E eu acho que essa questão das invaginações fica bem tranquilo de lidar no dia a dia quando a gente compara justamente isso. Faz um contralateral se está em dúvida, nota se tem uma esclerose na região esponjosa, nota se tem esclerose bem no entorno das invaginações. Então a gente tem muito recurso hoje para distinguir elas do nosso padrão normal. O que eu vejo mais difícil, né? Seriam as pré-lesões císticas ou as lesões císticas, né, Júlio? Eu acho que vale a pena comentar. Eu acho que isso eu vejo um padrão de dificuldade de diagnóstico. Né? Exatamente. Porque exatamente é a grande dúvida que muitos estão comentando aqui, ó, e que o Carlão já deu a opinião dele, que qual que foi o grande problema desses comentários de invaginação sinovial no passado? Que, inclusive, se você pegar artigos do passado,
tinha lá graduações radiológicas de acordo com o número de invaginações sinoviais. Você pegar o trabalho, se não me engano, da Sul Dyson, algo assim, e aí a gente tem uma escola que a gente aprendeu isso, e aí graduava o padrão de gravidade radiológica de navicular de acordo com o número de invaginações. Mas isso a gente já compreende hoje muito bem, que cavalos podem ter aí 6, 10 invaginações e clinicamente serem normais. E que o padrão radiológico é o que manda. É o padrão de diferenças de radiodensidade, como, por exemplo, nessa situação aqui, ó, onde a gente já começa a ter diferença de radiodensidade ao redor das áreas de invaginação sinovial, onde a gente já começa a fazer imagem comparativa e o membro que está mais claudicante, porque uma coisa geralmente é comum. Podre traquear pode ser nas duas mãos? Pode ser nas duas mãos, com certeza. Mas um dos membros, ao menos no início do exame, vai estar marcadamente com uma claudicação maior, mais evidente. Mas isso que o Carlão comentou é chave, são as áreas aqui de diferença de radiodensidade ao redor dessas invaginações sinoviais. É isso que manda. É esse o principal fator que você vai interpretar se essas invaginações são ou não fatores aí de relevância clínica. Porque eu já vi muito colega, às vezes, dar um alto risco em exame pré-compra, porque o cavalo tem muitas invaginações sinoviais, mas isso pode ser apenas uma questão anatômica dele, alguma questão conformacional, mas isso que o Carlão falou, e esse é uma questão chave, que é um dos pontos críticos quando a gente fala de invaginações sinoviais, que essas mesmas invaginações sinoviais que aqui nessas imagens aqui, ó, são normais, essas mesmas invaginações sinoviais são o ponto inicial para as formações císticas no osso navicular. E esse é o grande problema, que a gente não sabe o momento que isso ocorre, né, Carlão? O que você comenta disso? E, Júlio, eu acho que perfeita a colocação, e eu acho que mais ainda, né? Fora elas serem, de repente, o pré-cis, lesão cística, não sei, digamos assim, tem aquele caráter genético do cisto também, né? Inclusive já tem até estudos aí de raça de hipismo, né, no verão, querendo qualificar o genoma, quantificar o genoma relacionado a cisto específico do navicular. Aí seria essa lesão, você já vem com o poto desde o nascimento. Mas, para apimentar mais essa discussão e achar que a invaginação sinovial já estava complicado, a gente pode também sugerir que as invaginações sinoviais, ou seja, o aumento delas ou a alteração delas, pode ser o fator inicial ou secundário a uma osteoartrite interfalangiana. Exatamente. Quando a gente volta lá naquele slide que o Júlio falou, né, em relação à anatomia, né? Se o Júlio quiser mostrar aí a interação da fossa sinovial, que está justamente, né, cranial ao ligamento ímpar, com a comunicação com a articulação interfalangiana distal, a gente fica mais confuso ainda, né? E se a gente entender agora que o navicular hoje está sendo comentado, hoje bem atual, pessoal, trabalho de 21, tá, que o navicular está sendo considerado como uma lesão em humanos que acomete o tendão de Aquiles, ou seja, as estruturas do tendão de Aquiles, que eles são considerados órgãos de êntese, ou seja, de entese, né? Que seriam regiões de ampla dissipação de impacto e energia, né? E aí tem várias particularidades, né, que caracterizam esses órgãos de entese, né, como, por exemplo, gordura no entorno, aí entra a questão que a gente conversou ontem sobre coxinha digital, diferenciação do tendão, ou seja, o tendão, um momento ele é fibrocartilaginoso, o outro ele é denso conjuntivo, o aumento de tecido conjuntivo ao redor desse entorno, a bursa do navicular ou do calcâneo que teria no humano, proximidade à inserção óssea. Então, hoje o navicular está sendo entendido ou está sendo discutido como um órgão de entese. Tá? E aí isso nos remete a, de novo, voltar se é o ovo ou a galinha. Por exemplo, se a gente pensar que esse órgão de entese, ele deveria
justamente trabalhar em dissipação de impacto, uma falha nessa dissipação de impacto poderia gerar, por exemplo, um edema no osso navicular, visto somente por ressonância, e esse edema poderia ativar o que chamam de SEC, que é o entese sinovial, entese attachment, se não me engano, que é o início de uma cascata inflamatória, que aí pela comunicação anatômica dessa fossa sinovial com a articulação interfalangeana distal, poderia, por exemplo, né, desencadear também um processo de osteoartrite interfalangeana distal ou vice-versa. E aí eu gostaria do comentário do Júlio em relação ao que ele tem visto na ressonância de comunicação dessa anatomia e desse, digamos assim, desse start de lesão degenerativa, né? Exatamente. Isso é algo que a gente levou um certo tempo para compreender isso, né? E desde que eu comecei a trabalhar com ressonância, isso ficou bem claro, né? Que é uma correlação direta das invaginações sinoviais com a osteoartrite interfalangiana. Então, você pode começar a notar os cavalos que você tem osteoartrite interfalangiana distal. Existe uma tendência muito grande a eles apresentarem aí também achados nessa articulação. Eu vou mostrar aqui uma imagem, mostrar o que é uma invaginação sinovial na ressonância. Tá? Então, isso aqui é uma imagem do aparelho que está lá na clínica Guadalupe, lá no Rio Grande do Sul. Então, a turma que é do Sul aí, ó, custa R$ 2.500 para ter um diagnóstico perfeito. Então, ó, isso aqui ó, são as invaginações sinoviais do osso navicular que estão correlacionadas aqui, ó, esse corte aqui, deixa eu pegar direito aqui, ó, e isso aqui, ó, isso aqui, ó, que são as invaginações sinoviais e que tem uma relação direta aí com o osteoartrite na interfalangiana distal. Então, essa correlação aí, ela existe muito e por isso, cada vez mais, a gente não pode tratar da síndrome podotroclear como em separado, mas tratar como um conjunto de fatores, né, que se a interfalangiana distal tiver osteoartrite, vai estar afetando com certeza o osso navicular. Porque aqui, ó, corte sagital do osso navicular, básico, todo veterinário tem que ter na cabeça isso. Olha aqui, ó. O que esse corte sagital do osso aqui do casco mostra? Por mais que a gente tente separar, o osso navicular tem comunicação direta com a interfalangiana distal. Direta. A única coisa que não comunica é a bursa do navicular e aí, ó, em partes, a porção distal do flexor. Mas de resto, comunica direto. E, inclusive, se eu for pegar aqui uma imagem de ressonância, eu já vou procurar. Inclusive, se a gente for ver algumas imagens de ressonância, a gente não consegue nem definir o que é o aspecto pálmaro-proximal da interfalangiana distal e o que é a bursa do navicular, de tão próximas que são essas estruturas, né? Então, aquele clássico que a gente aprendeu, não, se você infiltrar a interfalangiana distal, não vai ir para a bursa, ok, diretamente pode não ir, mas vai difundir. De alguma forma, vai difundir medicamento, né? Em Júlio, não sei se tu vai te recordar, né, assim que a gente vai conversando e vai passando na cabeça várias coisas. Quando a gente fez um estudo no frigorífico, a gente pegou vários cascos, mediu a angulação, fez ultrassom de ranilha, a gente estava na faculdade, devia ser 2008, 2009, e a gente fez imagem radiológica e tudo, e a gente comparou a angulação dos cascos, né, com os achados radiográficos no navicular. Eu nem lembro se foi para algum SIC aquele trabalho ou não. E eu me lembro que a gente ficou tentando quebrar a cabeça, entender como que os cavalos com angulação teoricamente boa de casco, né, mais, digamos assim, mais em pé, poderiam também ter lesão no navicular. E se a gente pega hoje, né, que esses cavalos tinham coxim atrofiado, era um cavalo com cascos mais em pé, e a gente joga para essa ideia de um órgão de entese, né,
o que se comenta que seriam que o coxim é tão importante na prevenção, por exemplo, de uma lesão de osso navicular inicial, degenerativa, quanto é tão maléfico um cavalo com eixo achinelado com compressão de profundo, né? Que aí falariam que pela carga, né, a gente pode ter uma falha tanto por impacto ou por compressão, digamos assim, não que os dois não andem juntos, né? Mas que esse impacto sem dissipar essas forças de estresse poderia diminuir os níveis de célula dos osteócitos, que seriam para as células que teriam a capacidade de receber carga, e essa diminuição dos osteócitos e das suas conexões ativariam um endema ósseo, ou seja, ativando o SEC, que seria uma membrana sinovial inflamada, o início do gatilho, e aí tu teria uma regulação, um distúrbio de regulação entre pró-inflamatório, que seria a membrana sinovial, como anti-inflamatório, que seria mecânica de entese, ou seja, de um órgão de entese, ou seja, perde a capacidade de dissipar impacto. E aí eles falam isso pensando, só que a gente não sabe se primeiro vem o ovo ou a galinha. E nesse meio tudo, todas as estruturas de tecido mole, que também tiveram falha, mas às vezes elas chegam a lesionar ou não, ou primeiro lesionam elas, né? E se a gente joga essa conversa ainda para complicar mais e tender a interpretar, que a gente vai conversar numa live, né? Os sistemas de sensibilidade dentro dessa bursa, quem avisa o sistema nervoso sobre quando está começando, aí sim que a gente fica mais enlouquecido aí dentro do osso navicular. Né? Exatamente. Inclusive, na sexta-feira, a gente vai ter uma live que o tema é ferrajamento para síndrome podotroclear. Acabei de mudar o tema, vai ser casqueamento para síndrome podotroclear. Inclusive, quem está aqui do Centro de Reabilitação dos Cascos, que trabalha com barefoot horse, cavalo sem ferradura, vamos discutir junto isso. Então, a turma da ferradura, se quiser entrar para aprender sobre casqueamento, então a gente vai falar, porque se correlaciona diretamente a isso, né? O que a gente até comentou ontem, atrofia do coxim digital, a forma que a gente precisa reabilitar esse cavalo, esse indivíduo com síndrome podotroclear, porque muitas vezes a gente quer simplesmente jogar uma ferradura que dê um conforto biomecânico, talvez, mas talvez a cicatrização das estruturas lesionadas não vai ser da forma correta. Aqui só mostrar para vocês, aqui, ó, essa imagem aqui assim, ó, é o recesso pálmaro-proximal da interfalangeana distal. E esse aqui, ó, é o recesso proximal da bursa do navicular, tá? Tá um pouquinho, Júlio, tá um pouquinho próximo demais, se afastar um pouquinho fica melhor. Aqui, ó. Então aqui eu estou girando a imagem, tá? Então aqui vou para o aspecto lateral, olha aqui, ó. Tá? E o que divide, a única coisa que divide, que não deixa essas estruturas aqui se unirem, é o ligamento proximal do navicular. Tá? Então, recesso pálmaro-proximal da interfalangeana distal, aspecto recesso proximal da bursa do navicular. Tá? Eu vou aproximar a imagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Imagine essa bursa aqui mais distendida. Será que não vai ter comunicação? Isso está um ponto de interrogação, não estou afirmando isso. Então, realmente, tudo isso se correlaciona e, por isso, inclusive, amanhã a gente vai falar de osteoartrite na interfalangeana distal, por acreditar dos casos que a gente atende e também do que está bem descrito, é que a gente tem que tratar muitas vezes em conjunto, né? Porque uma estrutura vai sofrer as consequências de todo o conjunto. Né? O que a gente acaba vendo, né, com todas as conversas aí, né, Júlia, que a região podotroclear, ela não está isolada, né? Está altamente conectada com a articulação do casco, com as lâminas mesmo, com o coxim, né? Então, a gente avaliar somente, a gente começa a ficar, digamos assim, dependente da imagem, né? Poder dizer quando a gente começa a ter um cavalo aí com um bloqueio digital positivo, né? Tu já fica dependente da tua avaliação bem crítica no raio-x, uma avaliação crítica no ultrassom, e muitas vezes, se tudo isso não fecha, a gente nos questiona e a gente nos requer
um exame mais avançado em imagem, né, como por exemplo a ressonância aí, que em alguns casos a gente vai ter que mandar, porque às vezes um cavalo bloqueio digital positivo, ou seja da bursa positivo, ou se a gente fez todas as imagens, todas as imagens ultrassonográficas possíveis, radiologia, e a gente não encontrou nada condizente, é um candidato, né, a gente mandar para ressonância, porque a gente pode estar no início de um gatilho desse, que bem tratado, o cavalo volta à vida normal, e mal tratado, digamos assim, pela gente mesmo, né, Uhum. ele pode só acelerar esse processo degenerativo aí e começar toda a cascata de degeneração navicular, osteoartrite interfalangiana e depois, consequentemente, profundo, algo assim, né. Não que Exato. tenha que ser nessa ordem, mas se a gente perde um animal nesse contexto, acho que seria essa ordem, né? Exatamente. Tudo anda junto e muitas vezes, por exemplo, vou falar do mais comum, né? Muitas vezes você foca só na interfalangiana distal e esquece que tem todo o contexto do aparato podotroclear associado a isso, né? Então, assim, eu tenho N cavalos aqui que vinham há muito tempo sendo tratados só como osteoartrite na interfalangiana distal e que no final da história tiveram colapso, não no aspecto aqui da dorsal, mas aqui na sua superfície com osso navicular, porque provavelmente tinha patologias aí de tecido mole também associadas. Então, as alterações ósseas no navicular, realmente a gente comentou aí das mais clássicas, vou mostrar aqui para a turma, outra que é fragmentações distais do osso navicular. Então, essas fragmentações, geralmente não é que o cavalo fraturou e saiu um fragmento, não, na maioria das vezes, o cavalo já nasceu com isso ou desenvolveu associado a alguma outra patologia. Isso ainda a gente não entende a correlação clínica direto dessas fragmentações aqui, mas é um ponto importante para ser avaliado aí no contexto geral. E aí lesões mais severas, inclusive o Carlão mostrou ontem algumas lesões aí semelhantes a essas, aonde a gente já tem aí degeneração do osso navicular, possivelmente lesão de tecido mole associado. Algo que eu vejo aí ao menos 2 ou 3 vezes no ano, navicular bipartido, que isso são alterações congênitas, tá? Isso aqui não é que o cavalo fraturou navicular, são pontos de ossificação separado que os cavalos têm na fase fetal. Alguns cavalos conseguem se manter bem até certo ponto na atividade esportiva, outros realmente têm uma claudicação severa com esse tipo de alteração. No exame de compra, eu já fiz vários exames de compra com esse achado. Realmente o proprietário tem que saber que esses animais literalmente aquele cavalo que pode durar um ano tendo o melhor desempenho da vida dele e no ano seguinte ele simplesmente tem que ser aposentado do exercício. Todos que eu vi foram mais ou menos nesse tipo de padrão. E aí, fraturas no osso navicular, não sei se você vê com frequência, esporadicamente eu vejo fraturas no osso navicular, que aí são tratamento clínico, até tive sucesso aí com alguns tratamentos de fratura no osso navicular. Então, essas são as alterações aí mais clássicas que a gente vê no osso navicular. Lembrando que tudo se correlaciona, né? Tudo tem um contexto envolvido, né, Carlos? Sabe que eu não vejo, nunca tive nenhum caso de navicular biotripartido, né? Acompanho os que vocês colocam aí no Instagram, e fratura algumas também esporádicas, muito pouco também, né? O mais é a questão aí da associação da degeneração do navicular e da osteoartrite interfalangiana distal, né? Relacionada, claro, Exato. que ao osso direto, né? Quando a gente, digamos, olhando o raio-x, olhando o navicular em si, né? Essa questão Uhum. eu gosto muito da vista lateromedial, né? Principalmente pelas inserções ali de ímpar, tanto origem e Sim. inserção de profundo. Eu acho que é uma vista muito rica para a gente em avaliação radiológica, né? E tu gosta de fazer a posição lateromedial a 0 grau ou apoiada pisando em algum suporte a lateromedial? Eu faço apoiado em algum suporte, né? E aí, conforme o casco, às vezes, que é um casco mais
ângulo mais deitado, ângulo mais alto, e às vezes eu dou uma elevadinha no meu raio-x, né? Uhum. Então é mais pela imagem, conforme ficou a imagem a 0 graus, eu paro. Para mim é uma imagem bem, digamos assim, difícil de tu acertar de primeira, né, quando tu quer ver. Então, dependendo da avaliação clínica do que eu achei no primeiro disparo, eu refaço ela até melhorar ou não, né? E às Exato. vezes, por exemplo, também, né, às vezes a gente olha ela e vê na 0 graus uma porção jamais, digamos assim, de sesamoideia para baixo, pequenas fibrosinhas, já calcificações de profundo, que a gente, quando vê, passa desapercebido, aí esse cavalo volta a mancar, tu vai olhar de novo raio-x, já tinha uma lesão, então é uma vista que eu gosto muito de fazer essa aí, né? Exato. Exato. A lateromedial, eu gosto de fazer sempre a 0 grau, né? O cavalo apoiado nos toquinhos. Eu não tenho feito com o cavalo apoiado pisando em pinça, né? Como se fosse, né? Mas eu também tenho bastante detalhe e basicamente eu faço avaliação comparativa, né? Assim, eu diria que quase 100% dos casos de síndrome podotroclear eu faço avaliação comparativa com outro membro, porque isso nos traz muitas informações para não ficar na dúvida, né? Ainda mais nesses detalhes que você comentou aí de calcificação de profundo ou de diferença de cortical e esponjosa do osso navicular. Então, cuidado nas avaliações, nos detalhes da imagem, a gente tem que ter um cuidado muito bom. Se for colocar, inclusive, massinha de casco, tem algumas massinhas que, pela forma que elas foram preparadas, elas vão aparecer mais radiopacas, então vão gerar artefato. Por exemplo, se comprar a massinha da cor branca, né? Isso aí eu aprendi esses dias. Eu comprei 5 potão grande aqui porque era mais barato, né? Eu sempre comprava as coloridas e foi lá e gera muito artefato, porque provavelmente tem algum material pesado, metálico, algo assim na composição dessa massinha de modelar que é utilizado. Pode usar algodão molhado, também funciona bem. Então, Carlão, comentários aí de dicas para o pessoal não errar na avaliação do raio-x do navicular. Eu acho que a dica mais importante seria imaginar a anatomia topográfica, né? Pegar e detalhar o osso em si, primeiro a estrutura óssea como um todo, ou seja, o que eu tenho de superfície de contato com a segunda falange, o que eu tenho de superfície de contato com a terceira falange, o que eu tenho da minha fossa sinovial, o que eu tenho da origem do meu ligamento ímpar, o que eu tenho de superfície flexora, né, imaginando as 3 linhas, né, com crista sagital, né, numa vista lateromedial, pensando, né, como está a origem, né, do ligamento dorsal do navicular, dos colaterais, né, e como está essa minha distinção entre compacto e esponjoso. E depois detalhar bem as invaginações sinoviais, né? Aí associando as imagens aí de skyline, dorso palmar, e às vezes as dorso palmar oblíquas também. Então, o principal detalhe. Só que sempre lembrando, né, Júlio, que é um ponto da nossa avaliação do navicular. Porque, digamos Sim, assim, um cavalo que tem tudo isso e pequenas alterações, e tem um ultrassom limpo, né, com um bloqueio positivo, ele é candidato, sim, a alterações ou início de lesões degenerativas desse osso navicular. Agora, um cavalo com isso e no exame ultrassonográfico tem uma tendinopatia importante, de profundo, bom, isso é menos importante que a tendinopatia, digamos assim, para o tratamento naquele momento. sim. Então, a gente, claro, a gente está falando hoje do osso navicular, mas acaba que a gente, como eu falei, a gente começa a ficar dependente de cada vez mais imagens e cada vez mais críticos de interpretação de raio-x, bloqueio, ultrassom e, às vezes, encaminhamento para ressonância para a gente fechar o caso digamos assim, minimizar os danos que pode acometer o cavalo. Exatamente. Eu acho que esse critério de pensar, refletir e ter uma avaliação crítica de cada caso é chave, né? E é exatamente isso que a gente vai seguir fazendo nessa semana aqui. Amanhã a gente vai comentar sobre osteoartrite interfalangeana distal, que é aí uma das lesões mais comuns dentre as osteoartrites, talvez só perde para o boleto, porque realmente tem uma incidência alta na maioria dos esportes. E na quinta-feira, tudo der certo, eu e o Carlão, a gente vai
abrir a primeira turma, onde a gente vai dar um curso somente sobre síndrome podotroclear. Então, a gente vai mostrar o beabá com casos clínicos que a gente errou, que a gente acertou, pegar na mão de vocês para ensinar os tratamentos que a gente faz, como que a gente avalia cada cavalo, como que a gente conduz na reabilitação desses casos e mostrar aí quais são os critérios que a gente vai trabalhar junto no passo a passo, desde lá do diagnóstico, tratamento, reabilitação, para fazer esse cavalo retornar. Inclusive, Carlão, hoje eu fiquei muito feliz que era umas 6:30 da manhã, eu estava na estrada já, liga um veterinário lá de Dubai, que ele é do Brasil, trabalha em Dubai, querendo saber sobre o que a gente comentou ontem do bloqueio da bursa do navicular, que ele tinha um caso que ele ia fazer, e aí agora ele me mandou fotos da imagem de ultrassom, onde o cavalo tinha uma tendinopatia de profundo, né? Então, a gente já plantou uma semente lá em Dubai, alguém já melhorou o padrão diagnóstico. Então, se você ficar ligado, e aqui, ó, eu vou mandar um trabalho só para quem estiver dentro dos grupos lá do desafio do navicular. Eu vou mandar esse trabalho que a gente está comentando, que é um trabalho bem completo, fácil de entender, sobre os principais achados radiográficos do navicular. Então, amanhã espero todo mundo nas 9 da noite e a gente vai falar sobre osteoartrite interfalangiana distal. A Juliana perguntou sobre o respeito do uso de bifosfonatos em caso de cisto no navicular. Juliana, se possível, a gente pode falar isso na quinta-feira, que a gente vai falar só sobre tratamento, que aí eu vou abrir a caixinha de ferramentas sobre isso e vou mostrar e comprovar para vocês que funciona, que eu tenho imagem de antes e depois. Tá? Como faço para entrar nos grupos? Vai no link da bio e se cadastra. Link na bio. Senão eu vou largar depois nos stories, aí vou largar também o link. Tá? Pessoal, Carlão, palavras finais aí. Não, agradecer a todo mundo aí e muito, muito legal para a gente, porque acaba a gente trocando ideia e, como o Júlio falou, a gente compartilha casos de insucesso, que na verdade a gente aprende muito mais com os casos que dão errado do que com os que dão certo, né? Porque nos errados nos reflete a gente estudar, ver o que poderia ter mudado, a gente muda um outro paciente, né? Quando é semelhante a alguma medida e então, ou seja, é justamente falar a vida real, o que acontece, né? Como a gente trabalha, né? Então, a ideia é realmente compartilhar e que bom aí que já está tendo retorno aí de pessoas de fora e de dentro também. Só agradecer a todo mundo aí e vamos tocar para frente aí. Isso aí, pessoal. Nos vemos amanhã às 9 horas. E quem estiver no grupo, vou mandar agora o trabalho que a gente comentou aqui. Um Abraço, abraço a turma. todos. Falou.